amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus. Agradecer a Ana Beatriz, que veio me acompanhar para louvar aqui. Alguns amigos meus que também vieram para prestigiar aqui. Mesmo que a honra não seja nossa, a honra seja de Deus. Agradecer ao meu amigo, esse homem de Deus, o Gabriel, e ao pastor Rogério, por permitir que estejamos aqui para ser arautos do Senhor e falar aquilo que Deus quer falar com a igreja. É maravilhoso estar aqui e conhecer mais uma partícula daqueles que vão morar no céu. Eu quero dar glória a Deus por isso. É bom saber que temos uma igreja que está adorando a Deus, que está crescendo com Ele, que está buscando a Ele, porque é isso que devemos fazer aqui nesta terra. Viemos aqui para fazer crescer o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos não nos demorar muito, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, verso de número 23. Que por coincidência é o tema de vocês, né? Todos acharam? Amém? E a palavra do Senhor diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. Aqui neste momento, Jesus está à frente de uma grande multidão, junto aos seus discípulos. O clima, ele é de expectativa, é um clima diferente, porque Jesus acaba de falar que ele será negado, que ele será rejeitado, que ele será morto pelos seus. Então ele diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É importante entendermos a necessidade de negar a nós mesmos. O que Jesus quis dizer aqui, no original, na palavra no grego, quer dizer que é deixar a nossa própria vontade, deixar o nosso eu. E o que vamos frisar aqui nesta noite é falar do nosso eu, da nossa vontade, principalmente no momento da juventude, o quanto o nosso eu impera sobre o que fazemos todos os dias. Quando Jesus fala sobre tomar a sua cruz, a gente fala do pior castigo imposto pelo Império Romano. Agora pense comigo, como é que você vai ouvir a um homem que vai falar para aqueles que estão a ouvir, aqueles que estão a se acompanhar, que em vez de ter glória, que em vez de ter benefícios, você vai ter que se negar. Você vai ter que deixar aquilo que você deseja para seguir um caminho, que é um caminho de cruz. Como é que eu posso seguir um homem deste? E é isso que Jesus faz naquele momento. Ele coloca nos seus discípulos esse pensamento. Porque Jesus, ele não quer fazer um convite para uma zona de conforto aqui nessa noite. Jesus, ele está fazendo um convite para os jovens e para a igreja, para a cruz do confronto. Porque a cruz, ela vai gerar confronto, sim. Ela vai fazer que nós não entendamos por que estamos vivendo dessa forma. Por que está acontecendo desse jeito. O que é que realmente Deus quer de nós? Nos colocamos muitas das vezes à frente daquilo que Deus quer, à frente daquilo que é a vontade de Deus. Porque naquele momento o povo não queria um Deus, um Cristo, um Messias que fosse a se entregar. O povo queria um Messias guerreiro, libertador, que tirasse o domínio de Roma sobre Jerusalém. Mas ele demonstra não um reino de glória, mas um reino de entrega. Jesus, ele não vem para dominar, ele vem para entregar a nós a vida eterna. A mesma vida eterna que Paulo vai falar, que é o dom dado de graça e merecido por cada um de nós. É isso que Jesus está a dizer aqui aos seus discípulos, está a dizer aqui a esta multidão. Porque a gente tem que entender a necessidade nesta noite de negar a nós mesmos. Não vamos parar para achar que negar a nós mesmos é algo fácil, é algo que qualquer um pode fazer, como se prega a religiosidade muitas das vezes dentro da igreja. Não ache que negar a você mesmo é andar com saia, é andar de terno, é andar de gravata, porque isso nada mais é do que vestimenta.
é deixar a sua vontade para seguir a vontade de Cristo. Entenda, nessa noite, Jesus também entendia que para cada um que estava ali, era difícil negar a si mesmo. Que o homem natural não teria capacidade sozinho de fazer isso. Que o homem natural não teria poder para dizer, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer. E é por isso que ele promete o Espírito Santo. O Espírito Santo, que em Atos 2 se vemos concretizar, é como um som de um vento impetuoso que invade o ambiente. É este Espírito Santo que nos ajuda a verdadeiramente estar na posição que Deus quer de nós. Porque sem Ele nada é possível. Sem o Espírito Santo de Deus, não temos a capacidade de estar aqui. Porque a verdade é que nem bons somos. Não somos merecedores. Todos nós somos carne. Mas é isso que é o bonito do Evangelho. A gente vê o Espírito Santo de Deus transformar aquilo que o mundo achava que não tinha mais jeito. Aleluia. Fazer mudar situações que outrora já parecia não poder mais ser mudada. É o Espírito Santo de Deus que muda os discípulos medrosos para testemunhas fiéis de Cristo. É este Espírito que faz o Pedro que negou a cruz pregar sobre a cruz. Entende o poder deste Espírito nessa noite? O Espírito Santo de Deus, ele transforma a vida de cada um que ele habita. Que ele possa habitar nas nossas vidas hoje. Que ele possa estar e nos fazer morada dele. Porque é isso que precisamos nessa noite. Ser morada do Espírito. Porque ele é o combustível que nos faz negar a carne. Paulo vai fazer um alerta muito importante sobre a fraqueza do homem natural. Porque ele vai nos alertar que mesmo que pareça mal, devemos fugir, rejeitar. Não é testar, não é procurar saber. Mas você acha que o homem natural ele tem a capacidade de saber se parece mal ou não? Ele só vai conseguir fugir da aparência do mal, rejeitar ao mal, quando ele está revestido do Espírito. Ele precisa deste Espírito para que ele venha conseguir trilhar o caminho com Cristo. E é este Espírito que eu espero que esteja sobre esta igreja hoje neste lugar. Que transborde esta igreja hoje neste lugar. Porque é este Espírito que a palavra do Senhor vai trazer no Velho Testamento. O profeta Joel vai pregar em Judá, no século 9 a.C. No seu capítulo 2, do verso 12 ao 17, ele não vai falar sobre este Espírito, mas ele vai nos mostrar o caminho para ter este Espírito conosco. Joel, ele vai fazer um alerta, porque ele vai dizer, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Joel está dizendo que não é tempo de aparência, é tempo de rasgar o coração. Ele faz a solicitação que convertemos o nosso coração a Ele. Converter é mudar a direção, é parar de deixar o nosso coração nas coisas deste mundo e começar a direcionar o nosso coração para as coisas de Deus. É entregar o nosso coração a Deus. Mas ele vai dizer que para isso precisamos negar a nós mesmos. Para isso precisamos deixar o nosso querer. Por que ele vai dizer isso? Porque ele começa com jejum, com choro e com pranto. O jejum, que a igreja muitas das vezes se esquece do poder dele, é a real forma de entendermos o que é depender de Cristo. Porque na atualidade é muito difícil entendermos a necessidade. Eu fico me perguntando e eu vim me fazendo essa pergunta, como eu vou falar para minha filha o que é depender do Senhor, se ela não sabe o que ainda é passar necessidade? Como eu vou mostrar isso para ela? Como ela pode entender o que é somente depender de Cristo? Não ter outra pessoa a quem recorrer. Muitas das vezes brincamos que em lugares menos avantajados, as pessoas elas têm mais vontade de adorar a Deus. Talvez não seja vontade, seja a única opção. Mas não é porque temos possibilidade que devemos esquecer o tamanho do Deus que servimos. Não somos nada comparado a Deus. Não somos ninguém se não fosse Ele.
Então o jejum ele vai nos colocar em uma posição de humilhação, uma posição de negar a nossa vontade. É você falar, olha, eu estou com fome, mas eu vou confiar no Senhor. Eu estou com fome, mas eu estou colocando-me na presença de Deus. É essa a importância do jejum que Joel alerta no Velho Testamento. O choro, ele não é um choro de emoção. Porque muitas das vezes confundimos o arrependimento com o remorso. O Espírito Santo, ele não é emoção. Ele é transformação de vida. Ele não vai entrar aqui e fazer apenas você chorar porque o louvor é bonito ou por causa da melodia da música. Não. Ele vai transformar o seu coração por dentro. É que esse Espírito que converte o homem do pecado, que convence ele do pecado. É esse Espírito que faz que outrora aquilo que você fazia, você não faz mais. E olha, você não precisa de psicólogo, você não precisa de médico, você não vai precisar de remédio, porque Ele tem todo o poder. O Espírito Santo é esse Espírito todo-poderoso. E Joel, ele está nos trazendo este Espírito para falar para uma geração fria, uma geração distraída, acostumada com rituais, mas distante da presença de Deus. Naquele momento, o povo, ele passava por uma seca, por uma peste. Estavam infestados de gafanhotos. O povo não sabia mais recorrer àquele que tinha todo o poder. Eles não entendiam mais que eles tinham que depender de Deus. E Joel, ele faz este alerta ao povo, que é momento de voltar a se humilhar. É momento de voltar a buscar a Deus, de se entregar verdadeiramente a Ele. Mas contextualizando com os nossos dias de hoje, as coisas mudaram muito, não é verdade? O nosso tempo se tornou diferente. A nossa forma de se comunicar se tornou diferente. A velocidade que sabemos de algo, a condição que podemos chegar. Se olharmos há 15 anos atrás, a forma que nos comunicavam não é a mesma forma de hoje. Eu acredito que muitos jovens devem ter essa idade. Então não conseguem entender como era no passado. E não é ser saudosista, falar do que tinha no passado, mas é entender a necessidade de estar verdadeiramente na posição que Deus quer de nós. Porque a posição que o Senhor busca de cada um de nós não é uma posição de conforto, mas de confronto, sim. Porque como vamos transformar esse mundo se não conseguimos mais diferenciar o que é cristão do que é pessoas do mundo? Como é que pode isso? Como vamos fazer algo diferente se deixamos de ser a diferença? Não conseguimos mais entender quem é o crente dentro da igreja, às vezes dentro da igreja, quem é o crente dentro da escola, dentro das faculdades, se é crente dentro do seu trabalho. Às vezes é até uma surpresa, você faz um culto na empresa e você fala, rapaz, mas você é crente? Mas o crente não tinha que ter um brilho especial? Não tinha que ter uma luz diferente? Somos sal da terra e luz do mundo. O que é que mudou nessa trajetória? O que é que perdemos nessa trajetória? Será que esquecemos como é depender de Deus? Mas o tempo ele ficou diferente. Será? Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: a tempo para todas as coisas abaixo do reino de Deus. Salomão, em sua sabedoria, ele vai entender que o tempo ele é o mesmo em qualquer momento, mas o que há de diferente para cada um de nós é as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades hoje? Será que é a palavra de Deus? Ou será que é a rede social? Será que é a palavra de Deus? Ou será que é crescer no seu trabalho? Será que é a palavra de Deus? Ou será que é qualquer outra coisa da vida secular? Como podemos entender que dependemos de um Deus todo-poderoso se não confiamos mais nele para fazer essas coisas? Eu sou do tempo que a gente orava até para fazer uma prova. Não porque não estudávamos,
mas porque entendemos que a permissão dele tem que vir antes de qualquer coisa nossa. A vontade dele era: Senhor, eu estudei, mas se for da sua vontade eu vou passar. E o que se perdeu no caminho? Começamos a confiar na força dos nossos braços e esquecemos da força do nosso Deus. Perdemos a direção de que era esse Deus. Essa frieza espiritual, ela vai gerar a falta de compromisso. Os cultos, eles têm se encurtado. O tempo da palavra tem se encurtado. Mas por quê? Se é para ouvir a palavra que viemos para a casa de Deus. Se é para falar deste Deus que estamos aqui. Por que perde-se tempo com outras coisas se não for a palavra do Senhor? Os louvores estão cada vez maior. A melodia, ela é cada vez mais envolvente. E parece que são 2 cultos às vezes até. O que mudou? O que perdemos no caminho? O que é que falta para voltarmos a sermos considerados verdadeiros adoradores? Precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, mas o mais importante de tudo, e entendam a forma que a colocação da palavra é em espírito e em verdade. Para adorar em verdade, precisamos estar verdadeiramente em espírito. Para adorar em verdade, precisamos ser cheios deste espírito. Não podemos fazer nada sem esse espírito. É o espírito que Joel vai prometer no seu capítulo 28. Ele vai dizer de uma forma bem simples: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Senhor quer derramar o seu espírito nesta noite. O depois de Deus é hoje. É hoje para cada um de nós. O que Ele precisa é apenas da posição. Porque diferente do mundo, Ele não vai te forçar a nada. Diferente do mundo, Ele não vai colocar em você qualquer amarra. Ele precisa apenas da sua permissão. Precisamos da permissão para que sentimos verdadeiramente o Espírito de Deus. Negar a si mesmo é necessário para viver com Cristo. Negar a si mesmo é necessário para entender o sacrifício de cruz que Ele fez. Porque esse sacrifício não foi em vão. Não foi um sacrifício qualquer. Aquele que não tinha pecado se entregou por mim e por você. Para que hoje não tivéssemos a oportunidade de falar que não. Porque tudo isso é passageiro. É saudosismo, às vezes, do homem. Tudo isso aqui não tem necessidade nenhuma. A verdadeira necessidade é estar adorando a Ele. É estar se entregando a Ele. É estar na presença dEle. É isso que verdadeiramente precisamos. Não é vir aqui com vestes bonitas. É ter um coração quebrantado. O seu coração, ele está quebrantado para Cristo nessa noite. Ele pode verdadeiramente falar contigo. Será que nessa noite conseguimos verdadeiramente ouvir a voz dele neste lugar? Não através da melodia, não através da emoção, mas sentir que ele está transformando, sentir que ele está revestindo, sentir que ele está enchendo. Porque sentir o Espírito Santo é diferente de tudo que possamos sentir neste mundo. Não há emoção parecida com aquilo que é ser cheio do Espírito. Mas precisa de uma posição diferente. Precisa se colocar de uma forma diferente. Precisa ser diferente para ser cheio do Espírito. Não podemos achar que com mais do mesmo vamos chegar em algum lugar. Não podemos achar que andando da mesma forma vamos para algum lugar.
Devemos de parar de ser cristãos por conveniência. Parar de vir ao culto por conveniência. Parar de estar aqui por conveniência. Porque não é por conveniência que vamos estar no céu. O céu, ele não é algo que apenas aqueles que vêm ao culto todo domingo vai estar lá. Não, não é assim que funciona. Não é esse céu que a Bíblia nos ensina. O céu, ele é tomado à força, mas não é a força dos nossos braços, mas a força de Cristo. Porque quando negamos a nós mesmos, deixamos que a nossa vida seja carregada por Ele. Ter a vida carregada por Cristo é verdadeiramente diferente. Eu aceitei a Jesus na minha mocidade e não entendia o que é estar debaixo da presença de Deus. Não sabia o que é depender somente dEle. E eu vi um Deus que pode mudar vidas. Eu vi um Deus que pode transformar a situação. Porque mesmo que pareça ruim, falar é tanto deixar a minha vontade de lado. Entenda uma coisa, jovem, nessa noite, Deus ele quer, o mundo ele quer que você viva os seus sonhos. Deus ele quer que você morra para os seus sonhos, para viver o sonho dele na sua vida. Entenda que o sonho dele é maior do que o seu. Tudo quanto você pode imaginar, Deus ele tem em dobro para você. Então não é somente dores, não é somente a luta, mas é verdadeiramente confiar em um Deus que pode todas as coisas. Viver dependente de Cristo é viver o inimaginável. E não conseguimos viver dependente de Cristo sem estar cheio deste Espírito, sem conhecer o Espírito Santo, sem ter Ele em nossas vidas. Esse derramar, ele precisa acontecer na igreja. Precisamos ser cheios. Precisamos estar cheios. Não é fácil se colocar numa posição que o nosso eu não vai falar mais alto. Não é fácil se colocar em uma posição que a nossa vontade vai ser deixada de lado. Porque não é todo dia que estamos a fim de vir para o culto. Ou será que é? É todo dia que queremos ir para a igreja? É todo dia que queremos ter comunhão com os irmãos? Tem hora que dá vontade que assim, eu vou ir, mas eu não vou falar com ninguém. Eu vou entrar lá, não vou dar nem a paz do Senhor. Mas muitas das vezes viemos e vemos Deus falar conosco. Essa conexão que não podemos ver é o Espírito Santo fazendo você estar aonde Ele quer que você esteja. E precisamos deste Espírito dentro da igreja. Porque é um Espírito transformador. É um Espírito que muda a vida. Mas não dá para ter este Espírito se não tiver a entrega verdadeira para Ele. Se entregar a Cristo não é simplesmente estar dentro dos rituais da igreja. Não é participar do cotidiano da igreja. Não é ter um cargo ou um departamento. Se entregar a Cristo é muito mais do que a posição que você ocupa dentro da igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é a pessoa que ora mais bonito. Não é a pessoa que louva mais bonito. Não é aquele louvor que faz você chorar. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida transformada, mudada. Uma vida que verdadeiramente, quem olhar fale, este é homem de Deus, essa é mulher de Deus. Então paramos de buscar isso. Paramos de buscar essa classificação. Paramos de querer e sentir-se honrado em ser chamado de homem ou mulher de Deus. Às vezes gostamos de ouvir isso dentro da igreja. Mas você tem escutado isso fora da casa do Senhor? Será que te identificam como homem ou mulher de Deus fora da casa do Senhor? Nessa noite o Espírito Santo quer voltar à posição antiga. Ele quer voltar à configuração original. Ele quer colocar você de novo no lugar onde Ele quis que você estivesse. E Ele tem todo o poder para isso. Para transformar, para mudar, para renovar.
E Ele pode renovar você nessa noite. Ele pode mudar a direção da sua vida nessa noite. Porque eu acredito que muitas das vezes pensamos, mas da forma que tá bom. Eu vou ali todo domingo, todo sábado, toda sexta. Eu participo certinho. Eu tomo ceia. Mas como está seu coração hoje para Deus? Ele tem falado contigo? Qual foi a última vez que verdadeiramente você ouviu a voz do Senhor no seu coração? É necessário estarmos conectados com Ele todos os dias. Sentir a presença dEle a todo momento. No Éden, a todo final de tarde, o Senhor parava para conversar com Adão. É esse mesmo Deus que chama você todos os dias para falar contigo. Às vezes você não consegue parar para orar. Nem todo dia tem culto. Mas todos vocês têm a Bíblia em casa. Ou não tem? O que é a Bíblia senão a palavra de Deus revelada para cada um de nós? Como queremos conhecer o dono da palavra se não paramos para ouvir a palavra dele? Ela não é enfeite para estar debaixo do braço, para ficar guardada no carro, para estar em cima de um cômodo. Ela é a palavra de Deus viva e ela pode transformar aqueles que verdadeiramente acreditar nela. É uma palavra que dá resposta, é uma palavra que muda a situação. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo pode mudar as nossas vidas. E este Espírito tem poder. Tem sim. Se revista dele e você vai ver o que é diferente acontecer. A dificuldade, o problema, aquilo que muitas das vezes você não consegue resolver, Ele vai resolver por ti. Porque é essa a promessa que Ele faz. Estar revestido do Espírito Santo transforma a nossa cruz em leve. Ele vai deixar a nossa caminhada suave. Porque vamos entender que quando o problema for maior que nós, Ele não é maior que o Deus que a gente serve. Vamos confiar verdadeiramente neste Deus. Este Espírito, Ele é maravilhoso. E sabe o que é melhor de tudo? Ele está disponível para todos nós. Não é algo entregue apenas aos líderes, aos pastores, aqueles que cantam, não. Cada um de vocês pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor não chamou ninguém para ficar sentado em banco, não. Não existe na Bíblia ministério de banco. Precisamos ser revestidos para proclamar o Evangelho de Cristo. Para falar do amor dele para o mundo. Para ser verdadeiramente diferença. Porque independente de quanto você fale bonito, seu espírito ninguém convence. Não importa enquanto você ore bem, seu espírito não é o fogo derramado do céu. Naquele momento eram mais de 500, conta apenas um. E Elias, ele deixa que todos aqueles 500 sacerdotes orem. Mas não há nenhuma representação do céu. Mas quando Elias abre a sua boca, o fogo desce e consome o holocausto. É essa a diferença daquele que é cheio do Espírito. A resposta de Deus na sua vida vai acontecer no momento que você começar a entender a posição que Deus quer de você hoje. Se crê que verdadeiramente este Espírito, ele está disponível para cada um de nós. Eu quero convidar a igreja a orar e clamar por este Espírito, a se renovar neste Espírito, a ouvir a voz de Deus nesta noite, a estar verdadeiramente com Ele nesta noite. Eu peço que aqueles que quiserem vir aqui à frente possam vir. E você que não puder vir aqui à frente, pode botar a mão no seu coração e orar a Deus. Clamar este Espírito. Porque o Senhor, Ele vai derramar o seu Espírito sobre nós. O Senhor, Ele vai encher cada um de nós. Porque Ele tem este poder. Basta você verdadeiramente crer. Mais uma vez eu vou pedir que a Ana Beatriz venha aqui para louvar.
Com a permissão do pastor. Porque o Senhor tem algo diferente nesta noite para fazer. Aleluia. Creia verdadeiramente que o Senhor está falando com você. E algo diferente vai acontecer na sua vida. Entenda a posição que o Senhor quer de você. E você vai ver o novo. Não há nada melhor do que viver em novidade de vida. E só podemos atingir esta posição quando entregamos a nossa vida a Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Se coloque em espírito de oração. Entenda a necessidade de clamar por Ele. Clame a Deus aí de onde você está. Mas clame verdadeiramente entregando a sua vida a Ele. Eu peço que vocês orem comigo. Santo Deus, maravilhoso Pai, Deus amado e querido. Senhor amado, precisamos, Senhor, da Tua presença neste lugar. Clamamos, Senhor, a Tua presença neste lugar. Senhor Jesus, sabemos, Senhor, que o nosso eu, ele quer imperar sobre a nossa vida. Mas também entendemos a necessidade que o Senhor esteja dentro desta vida. O Senhor, tome agora a direção. Tome agora o controle. Seja, Senhor, direção nas nossas vidas. Enche-nos, Senhor. Enche-nos com o Teu fogo, com o Teu poder, Pai. Reacende a chama em nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Eu peço que o grupo de jovens venha aqui para frente. Louve aqui na frente. Você que é jovem, vem cá para frente. Vem receber este Espírito. Vem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Adora ao Senhor. Coração quebrantado para Ele. Se entregue verdadeiramente a Ele. Se permita ser cheio dEle. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Continue adorando, continue adorando. Continue clamando por este Espírito nesta noite. Porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo.
aqui nesse lugar. Essa geração desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor, levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Glória a Deus. Eu espero que cada um que esteja aqui na frente entenda a necessidade de entregar a sua vida ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai estar contigo, em frente a toda e qualquer dificuldade que você tiver, em frente a todo e qualquer problema que você tiver. Vocês estão no início da sua carreira, da sua caminhada, da sua vida, mas Ele é contigo. Ele já enxerga o final da sua trajetória e Ele garante a vitória para cada um de vocês nesta noite. Confia nessa palavra e saiam daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.